Olá, seja muito bem-vindo. É um imenso prazer estar aqui de volta junto com você. Bom, hoje nós vamos falar em nossa conversa de coxia sobre a tragédia e a comédia. Eu espero que esse assunto lhe interesse muito, mas antes, vamos para a nossa vinheta. Atenas é considerada a terra natal do teatro, sendo assim também do teatro ocidental. Fazer teatro, na verdade, é amar e respeitar e seguir o culto a Dionísio. Conhecido como Século de Ouro, Atenas tornou-se um grande centro cultural, onde reunia grandes autores que apresentavam seus textos em veneração ao culto a Dionísio. Tragédia vem do grego, dessa palavra que aparece aqui embaixo, que significa canto ao bode. Por que canto ao bode? Porque na questão da lenda, né, diz que o deus Dionísio, para fugir da deusa Hera, ele se transformava num bode. E alguns desses festivais, né, eles faziam sacrifícios de alguns animais. E no caso, para homenagear ao deus Dionísio, eles sacrificavam um bode. A tragédia apresentava duas fortes características, que é o terror e a piedade. Terror e piedade, dois sentimentos que eram despertados no público. E para se fazer a tragédia, contava-se com os atores, que eles também contavam com o coro para compor essa tragédia. Na tragédia, o herói ele sofre sem culpa, porque ele já tinha um destino traçado, e isso era irrefutável. Temos como exemplo Édipo. Édipo, que já nasce com seu destino predestinado, ele vai matar o seu pai, né, o Laio, e depois vai se casar com sua mãe. Isso mostra porque eles se baseiam muito na mitologia grega, né? E a mitologia grega ela serve como a base do teatro. E essa riqueza de teatro, né, que foi deixado para nós temos muito que agradecer entre os grandes autores clássicos, né, a Ésquilo, Sófocles e Eurípides. Esses três eles tiveram aí uma produção de mais de 300 peças, porém, apenas 10% dessas peças chegaram até a nós. Considerado o fundador do gênero tragédia, né, o Ésquilo, ele deixou para nós grandes peças, né, que são consideradas 7 peças que remetem-se a ele. Entre elas, Prometeu Acorrentado e Agamenon. Sófocles, que foi um importante tragediógrafo, ele também atuou como ator e deixou para nós, entre algumas peças, Édipo Rei, Édipo em Colona e também Antígona. Eurípides. Pouco se sabe sobre sua vida, mas dentre os outros dramaturgos dessa época, né, das grandes tragédias e comédias gregas, as obras de Eurípides, ou atribuídas a ele, ele é o que tem maior número de peças que chegaram até nós, né, são em torno aí de 18. E entre elas estão aí Medeia, as Bacantes e também Elécrita. A comédia. A comédia, ela, assim como a tragédia, vem do mesmo rito, né, do mesmo ritual, que é o culto a Dionísio. E ela vem da palavra grega chamada komódia, né, que significa, aí, dando o sentido de procissão. Na Grécia existia 2 tipos de procissões, que eram denominadas como komoi. Numa delas, os jovens saíam pelas ruas, vestidos de animais, batiam de porta a porta e brincava, festejava junto com os moradores. Já na outra, era uma procissão muito mais voltada para comemorar a fertilidade. Apesar da comédia ela ser representada em festas dionisíacas, né, ela era considerada literalmente menor, né? Por quê? Por que isso acontecia? Porque a tragédia, ao contrário da comédia, ela era muito mais apreciada por um júri, né, que era
composto por nobres, enquanto a comédia ela era julgada, né, ou apreciada muito mais por pessoas da plateia, né? E isso tornava ela, aos olhos daqueles intelectuais da época, de menor importância por ser apreciado pelo povo. E também a comédia ela tem uma característica que é colocar no palco e representar pessoas comuns, né? Ao contrário da tragédia, que representava os deuses. A mais importante característica do ator do teatro grego é sua conexão e sua utilização com as máscaras. Porque as máscaras elas são muito mais importantes porque elas estão conectadas ao rito primitivo. E as máscaras que são usadas, né, que são utilizadas pelos atores em cenas, ela não é um simples objeto. Ela também é considerado algo sagrado, muito sagrado para essa representação. E essa conexão entre o ator e o sagrado não pode ter nenhum tipo de ruptura. Visualmente, as máscaras primitivas elas são abstratas, né? Ela tem triângulo, quadrados, para representar a boca, olho, nariz, sobrancelhas e assim por diante, né? E ela parte do real para aquilo que não é real. Ou seja, as máscaras elas estão muito mais ligadas à questão do real, dos espíritos, né? Com o homem e o animal, para demonstrar essa conexão que temos entre a coisas reais e as coisas que estão no outro plano. E, então isso é muito evidente com relação a essa utilização sagrada, né? Para representar as personagens mitológicas, eram exigidas máscaras especiais. Essas máscaras especiais elas compunham com muitos olhos. Também tinha aquelas máscaras que tinha figuras alegóricas para indicar a morte, para indicar a força, né? E também a loucura. Como também tinha aquelas máscaras que era representado por serpente para mostrar a fúria. Quanto ao figurino, eles utilizavam o chiton. O chiton ele é uma espécie de túnica muito mais exagerada, que tinha umas mangas muito largas para dar uma dimensão de maior, de onipotência, e muito mais colorido do que o uso das roupas que eles utilizavam no dia a dia, no comum. Que também para compor esse figurino se usava, para deixar o ator mais alto, né, o coturno. Esse coturno que era um tipo de sandália, né, que tinha uma plataforma assim bem grossa, alta, e eram pintadas, né, para dar uma dimensão de altura e muito maior para o ator. E também nós podemos citar aqui o óculos, né? O óculos ele era um alto adorno que se punha, né, na cabeça para aumentar muito mais o ator. Bom, entre a tragédia e a comédia, né, que nós aprendemos aqui hoje de uma maneira mais curta, né, nós podemos aprender com a história do teatro grego, né, que é o berço do teatro, que a comédia e a tragédia, apesar de parecerem tão próximas e tão ainda há uma confusão de muitas pessoas com relação a isso, há essa distinção que a tragédia foi muito mais feita para os nobres e a comédia feita com um olhar muito mais para o popular. Porque enquanto a tragédia atingia esse público da nobreza, a comédia ela atingia a população muito mais do que os nobres, né? Porque a comédia trazia dentro de sua estrutura aquela coisa do popular, que colocava o povo de maneira engraçada no palco, né? Enquanto a comédia era muito mais ligada e vista em relação à mitologia, aos deuses e às crenças. Bom, chegamos ao final de mais uma conversa de coxia. Eu espero que vocês tenham gostado e que possamos nos encontrar muito brevemente. Eu vou ficando aqui desejando a vocês muita paz, muita saúde e muito sucesso.